Doutora Luana, meus cumprimentos. Boa tarde, E imediatamente, além dos cumprimentos, meus parabéns pelo currículo de Vossa Excelência. Eu queria, doutora Luana, partir diretamente para algumas perguntas que eu considero objetivas a respeito da sua não nomeação, ou melhor, da não concretização de um quadro como o seu na equipe do Ministério da Saúde no momento que os brasileiros tanto precisam. Uma pergunta preliminar. Quando a senhora foi nomeada, quantos infectologistas existiam na equipe, existiam ou existem na equipe do Dr. Marcelo Queiroga? Olha, dentro do meu conhecimento da estrutura que eu tive acesso, eu era a única. Eu não sei se em outras esferas ali do Ministério existiam outras pessoas. No seu nível de decisão? No meu nível ali de decisão, em termos de secretariado, por exemplo, dentro do que eu tive acesso, eu era a única. Então, a senhora, ao ser convidada, seria a primeira infectologista da equipe do Dr. Marcelo Queiroga, em um momento de enfrentamento de uma crise pandêmica. Eu desconheço do histórico, anterior à minha presença. Perfeito. Mas no momento em que eu estava lá, eu não conheci outro colega infectologista que estivesse por ali. Me parece que isso torna ainda mais grave a circunstância da não concretização da sua nomeação. E aí, isso nos leva a aprofundar o ato, aquele momento em que o Dr. Marcelo Queiroga lhe chamou e disse que não seria concretizada a sua nomeação. A senhora poderia descrever, se a memória ajudar, ipsiliteri, como foi o diálogo, o que foi dito pelo Dr. Marcelo Queiroga naquele momento, naquela circunstância? O senhor está exigindo bastante da minha memória. Mas, fique à vontade. O que eu tenho, o que eu posso lhe dizer é que foi uma situação bastante pesarosa para todo mundo que estava ali. Desculpe-me, a senhora sabia que estava sendo chamada para ser... Não. Desculpe o termo, mas eu vou usar esse. Desnomeada. Desconvidada, desnomeada. Eu já ouvi que estão me chamando de Luana Araújo a breve, né? Mas, enfim, eu não sabia. Eu trabalhei o dia inteiro nesse dia, em várias circunstâncias. Já falei, sobre a tentativa de organizar a estrutura da secretaria da melhor forma possível, também da questão da testagem, questão vacinal, enfim, eu tinha várias... já era uma preocupação minha a questão da possibilidade de identificação da variante indiana no país, porque a gente já sabia há alguns dias que isso é uma informação pública da Organização Pan-Americana, que havia a identificação da variante indiana na Argentina. Então, eu tinha muitas coisas na minha cabeça naquele momento e eu precisava conversar com algumas pessoas lá dentro para tentar organizar um pouco melhor isso. E aí, por volta de, já não sei, final da tarde, mais ou menos, eu fui chamada ao gabinete, eu estava próxima ao gabinete, fui chamada ao gabinete e achei que teria a oportunidade de discutir essas coisas. Até porque eu sempre tive livre acesso, dentro desse período, ao ministro. Claro que com todo o respeito e toda a hierarquia e deferência que existe dentro da história, mas eu tinha um acesso bastante livre a ele. E aí, quando eu entrei no gabinete, ele me informou, e ele falou que, enfim, ele tinha optado pela minha nomeação e que ele... obviamente não duvidava da minha capacidade técnica, muito pelo contrário, que eu tinha sido de muita utilidade naquele momento todo, mas que infelizmente a minha nomeação não teria sido aprovada e que ele lamentavelmente ia precisar, enfim, abrir mão de mim. É isso que eu tenho guardado. Não teria... Não, perfeitamente. A senhora contribui muito com essa informação. Mas, doutora Luana, então, não teria sido aprovada, obviamente teria sido vetada. Bom, aí é uma coisa que o senhor está dizendo, eu não tenho como dizer. O que eu tenho como dizer é o que me foi dito lá. Que a sua nomeação não tinha sido aprovada e não teria sido aprovada, não era por ele. Não, por ele não, né? A gente já estava trabalhando e devo dizer, de novo, o ministro Marcelo Queiroga é um profissional de extrema competência. Concordo com a senhora. Extrema competência. E comprometimento. Não é só competência, é comprometimento. E ele sabe, obviamente, como todos sabemos, das circunstâncias difíceis que ele enfrenta
num momento de pandemia tão complexo. Então, o que eu observei é que ele tenta, sim, se cercar das melhores pessoas, e eu tive a felicidade de ser uma dessas pessoas com as quais ele contou, pelo menos durante esse pequeno período. Então, eu não acredito que, enfim... Não, e ele... Randolfo, só para tentar ajudar, doutora Luana, o que o senador Randolph pediu, e nós encarecemos, se possível, um esforço a mais, é lembrar as expressões do momento em que a notícia lhe foi dada. As expressões que eu me recordo, senador, são essas, de que era uma situação pesarosa. Não tinha ninguém feliz ali abrindo mão da de parte mim. dele, do ministro. Obviamente, então, a não concretização da nomeação... Ele não me disse por que eu estava sendo dispensada dentro do, se eu posso usar essa palavra, não nomeada, e eu também não perguntei. De forma muito clara, não perguntei. Porque a gente sabe como é que funciona ao redor do mundo as questões políticas. E eu também entendi que essa não era uma situação... Você percebeu que era uma questão política? Não, tudo é político quando a gente está aqui dentro, né, senador? Tudo é político quando a gente está aqui dentro. Existe uma carga política sobre todas as coisas. Então, a minha percepção foi, existiu um pesar sobre abrir mão disso, até porque a gente vinha desenvolvendo um trabalho muito positivo, num período muito curto, e mesmo eu não sendo nomeada. Então, eu acho que ali, a sensação que eu tenho ali, e a minha recordação é de que foi isso. Um momento pesaroso para todo mundo, tanto para ele quanto para mim. Inclusive, o próprio ministro Queiroga chegou a declarar que a sua nomeação dependia de validação política, o que só confirma e reafirma o que a senhora está dizendo. Eu não entendo como é que funciona, com todo respeito, essa declaração, inclusive, esses trâmites políticos, como eu disse, eu não faço parte do jogo político, eu trabalho Mas, assim, só para ficar claro, doutora Luana, então, sim, a não concretização de sua nomeação não partiu do ministro, partiu de uma instância superior a ele. Não foi a mim, não sei se foi de uma instância superior. O que eu posso dizer é que não me parece ter sido dele. Isso ficou claro para a senhora, que não foi o ministro que vetou. Isso ficou claro para mim. Não existe razão para que a gente chegasse naquele ponto e naquela circunstância e naquele pesar, se isso fosse uma decisão privada. Assim, única e exclusivamente dele. Eu não vejo razão para isso ter acontecido. Essa informação, entendo o seu constrangimento, inclusive com a circunstância, me solidarizo com a senhora, mas então... o importante, senhor relator, é a seguinte contribuição aqui que a doutora Luana presta. Ela não foi nomeada por não cumprir nenhum dos pré-requisitos existentes na Lei 9727, de 15 de março de 2019, que dispõe sobre os critérios e o perfil profissional e os procedimentos gerais a serem observados para a ocupação de cargos. Nessa lei, estabelece os seguintes critérios: idoneidade moral e reputação ilibada. Acabamos de ver o perfil da doutora Luana. Perfil profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo ou a função com a qual tenha sido indicada. A doutora Luana é formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Universidade Johns Hopkins. Pelo John Hopkins. Tem referência maior no planeta neste momento sobre balizamento de dados, sobre banco de dados de enfrentamento à pandemia? Não consta. A doutora Luana seria a primeira infectologista da equipe do ministro Queiroga, a primeira infectologista. Ou seja, com a sua não nomeação, a equipe do ministro Queiroga hoje está sem infectologista, em meio a uma pandemia. Se claramente a doutora Luana diz aqui nesse momento que, na compreensão dela, no que ela sentiu dialogando frente a frente, olhos nos olhos, com o ministro Queiroga, não houve veto da parte de sua excelência, o veto foi de outra instância. O veto partiu de alguém. Suponho que alguém inferior ao doutor Marcelo Queiroga não iria apresentar veto a algo que era do desejo dele, o que só nos leva à compreensão, e eu acho que a dedução lógica, que houve um veto. E me parece que pelas posições da doutora Luana, pelas posições científicas da doutora Luana, o veto é claramente por conta
do que ela expôs, do que ela apresentou aqui para todos nós. Doutora Luana, a senhora começou aqui na sua exposição inaugural, fazendo assim, atualizando um dado, atualizando um termo, que tem sido muito comum nessa comissão parlamentar de inquérito, e que a senhora aqui denuncia o quanto tem sido mal aplicado nessa comissão parlamentar de inquérito, que é o termo meta-análise, né? Sim. A propósito, eu quero trazer para a senhora uma das declarações de uma das depoentes aqui na CPI sobre meta-análise. Disse o seguinte, e quero saber sua opinião sobre isso. E, certamente, a questão das estatísticas que os estudos têm demonstrado de benefícios do tratamento precoce nos diversos estudos já aqui bem caracterizados, inclusive nas meta-análises, faz com que, ao se utilizar esses medicamentos, a gente tenha uma diminuição significativa do número de mortos e do número de pacientes graves. Isso foi uma depoente, prestou essa informação aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, inclusive colocando como prova de validação do tal tratamento precoce as meta-análises. A senhora poderia, rapidamente, e eu peço só para acrescentar um tempo, senhor presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, na mesma generosidade que eu dedico ao senhor quando estou na presidência, eu vou tentar para acrescentar. Eu vou tentar contribuir sendo o mais breve e mais clara possível dentro da complexidade desse assunto. A meta-análise não é um tipo de estudo, ela é uma ferramenta estatística. Então, o que a gente faz numa meta-análise? A gente pega estudos diferentes que versam sobre o mesmo tema, e aí a gente tenta, com essa ferramenta, suprimir ou compensar eventuais falhas desses estudos e condensar isso de forma a ter uma conclusão com força estatística, com peso. É isso que a gente tenta fazer. Existe uma confusão que é comum entre muitos profissionais entre meta-análise e revisão sistemática. Revisão sistemática é uma outra história. Eu pego um conjunto de estudos, excluo aqueles que têm falhas maiores, condenso aqueles que só têm bom embasamento científico e aí aplico a meta-análise sobre esses estudos para reforçar essa ideia que eles trazem como conjunto. Mas veja bem, a meta-análise e a revisão sistemática, enfim, mas a meta-análise principalmente, ela serve para várias coisas, principalmente para apontar caminhos que precisam ser depois melhor elucidados com estudos de melhor embasamento. Tá bem? Então, quando a gente fala de, por exemplo, eficácia de medicação, a gente não pode usar a meta-análise. Ela nunca pode ser usada para definir eficácia de medicação. E por que isso? Porque eficácia, quando eu preciso saber se essa coisa específica funcionou ou não, eu tenho que isolar essa coisa de qualquer outro fator que confunda a minha conclusão. Eu tenho que ter certeza que a conclusão que eu cheguei é derivada dessa minha intervenção. Para fazer isso, são muito poucos os desenhos de estudo que me dão essa informação clara. E o que a gente tem de maior valia são os estudos randomizados, controlados, cegos e controlados por placebo. Quer dizer, eu pego aquela medicação, aquela intervenção, eu dou para um grupo e para o outro grupo eu dou uma outra coisa que ele não vai saber o que é. Aliás, ninguém sabe o que é o quê. E aí a gente faz a comparação dos resultados daquilo que eu quero saber, eficácia, mortalidade, enfim, entre esses grupos. Mas esses grupos precisam ser o mais iguais possíveis, para eu ter certeza de que esse grupo não tem mais homem do que mulher, ou não tem gente com IMC diferente do outro, ou que não tem mais diabético do que o outro. Então, existem muitas estratégias que a gente usa para tentar deixar isso mais homogêneo possível, para eu ter certeza de que a minha intervenção é que teve aquele resultado que eu achei. 15 segundos. Isso posto, meta-análise não pode ser usada para eficácia de medicação. Sob nenhuma hipótese. Isso infelizmente, a primeira aula de epidemiologia. Eu quero lhe agradecer. De estudo epidemiológico. Eu quero lhe agradecer, só nos 2 minutos finais, eu quero lhe agradecer que é super esclarecedor, inclusive, para quem voltar a insistir nesse tema aqui. Nos 2 minutos finais, senhor presidente, 1 minuto para o vídeo que eu queria que a doutora Luana visse, assistisse, melhor dizendo, sobre depoimentos em relação às formas, pelo menos na compreensão do presidente da República, sobre as formas de combater a pandemia,
Então, é 1 minuto do vídeo e 1 minuto para o último questionamento, senhor presidente, não mais que isso. Já temos o vídeo? Só mais um pouquinho, tá? Obrigada. Por favor, com som. Som. No meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Gripezinha ou resfriadinho. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Ah, cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? E daí? Não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. Lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Esse vírus é quase como, já dizia no passado, era muito criticado, era como uma chuva, né? Vai atingir você, alguns não, né? Tem que deixar de ser um país de maricas. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. Afinal de contas, não está nada comprovado cientificamente com essa vacina ainda. Bom, está desatualizado, 251 mil mortos. Doutora Luana, essas declarações de qualquer cidadão, qual o impacto que teria em uma pandemia? Senador, só para começar, eu não gostaria que a minha participação ou eu fossem utilizados de forma diferente da minha participação técnica. Isso posto, é uma situação muito difícil e muito complexa, triste, para quem trabalha com infectologia, para quem trabalha com saúde pública, para quem vê paciente, para quem testemunha as dificuldades e os horrores que a gente vem passando. Eu compreendo perfeitamente que existam consequências de determinadas políticas públicas. E uma das minhas atribuições, por exemplo, é tentar desenvolver políticas públicas que minimizem os impactos socioeconômicos graves de uma situação como essa. Mas não é possível ouvir uma declaração ou um conjunto de declarações de quem quer que seja, não estou personalizando na figura do presidente, de quem quer que seja nesse momento, sem sofrer um impacto quase que emocional, além do racional que a gente trabalha o dia inteiro ao ver isso. A mim, como médica, como infectologista, como epidemiologista, como educadora em saúde, isso me suscita a ideia de que eu preciso trabalhar mais, de que eu preciso informar melhor as pessoas, que eu não estou sendo suficiente nas palavras que eu tenho usado, porque a mim me parece que falta informação de qualidade, que na hora que você obtém a informação de qualidade e passa essa informação de uma forma que a pessoa tenha condições de compreender, não é mais esse tipo de comportamento que a gente espera que aconteça. Então, a mim, me dói. Muito bem. Doutora Luana, Senador. Muitíssimo obrigado. Sem mais perguntas, senhor presidente. Só um registro, se o senhor me permite. Que pena, doutora Luana, que a senhora não está no Ministério da Saúde. E talvez aconselhasse o presidente a isso que nós vimos não ser repetido. Sem mais perguntas, presidente.